TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Você foi diagnosticado com TDAH? Conhece alguém que tenha TDAH? Muito provavelmente sim. E no vídeo de hoje você vai entender como é que a música pode ajudar, como que as frequências musicais podem auxiliar aí a pessoa que tem TDAH a ter uma vida melhor, harmonizar um pouco desses sintomas. Vem comigo. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O nome já diz tudo. Transtorno do déficit de atenção, ou seja, a pessoa tem dificuldade de ficar atenta a alguma coisa, se perde no meio de uma tarefa, não consegue se concentrar em algo, não consegue começar alguma coisa e ir até o final, porque esse transtorno da atenção faz com que a pessoa perca o foco naquilo que ela está começando e o foco começa a ir para outras áreas, outras coisas. E aí vem esse transtorno do déficit de atenção. Isso também ocorre quando a pessoa tem dificuldade de prolongar em algo, de começar a ler um livro e ler esse livro até o fim. Tem dificuldade de compreender aquilo que tem um ciclo para continuidade. As coisas, elas precisam ter começo, meio e fim. E quem tem TDAH dificilmente consegue seguir esse ciclo, porque se sente agitado, se sente ansioso e não consegue se enquadrar nesse processo, nessa linha de tempo. TDAH se manifesta muito facilmente, nós conseguimos perceber, a pessoa ela não consegue ficar parada, ela tem sempre que estar fazendo alguma coisa. Se ela está fazendo uma atividade, ela não se concentra apenas naquela atividade, então ela começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então são várias pequenas coisas e nesse contexto ela não consegue executar nada de uma forma adequada, de uma forma perfeita até o fim. Então é como se você vai fazendo várias coisas e elas vão ficando picotadas. Você não tem concentração para aperfeiçoar algo, justamente para ter essa continuidade dessa linha de tempo. Então com o TDAH, você pode começar uma coisa aqui e ao mesmo tempo começar outra lá e depois começar outra aqui e se ver de repente fazendo todas ao mesmo tempo e aí não dá conta de executar. E quando você não dá conta de executar, vem o desânimo, vem a falta de disposição, vem a falta de energia e aí a pessoa muito comumente desiste de tudo, abandona aquilo que começou, não se sente mais motivado a seguir adiante. Abandona, aí vem a frustração, aí vem a decepção de não conseguir. E chegam os estados de cobrança interna. E essa cobrança interna vai levando a pessoa que tem TDAH a mecanismos de fuga. Esses mecanismos de fuga, eles servem para que a pessoa não fique sofrendo naquela falha, não fique sofrendo naquela frustração de não ter conseguido dar continuidade a algo. Então, a mente leva a pessoa a se distrair. Então vem as distrações. Essas distrações podem ser variadas. A pessoa se distrai, abandona tudo aquilo que tinha começado e aí, no meio da distração, ela encontra algo, novamente, que desperta o seu desejo, que desperta a sua vontade e ela começa. E aí todo o ciclo volta, todo o ciclo retorna. Se interessa por algo, começa a desenvolver aquilo, vai perdendo o foco, a coisa se acumula, vem o desânimo, falta de vontade e isso se repete. Então, existe o ciclo do TDAH. E como faz para romper isso? A gente vai entender. Agora, por que o TDAH acontece? De onde vem? Como surge? Tem aí fatores genéticos, ok? Existem fatores genéticos, então geralmente quando os pais já tiveram algo nesse sentido, existe uma chance muito grande dos filhos desenvolverem, tá? Então existe o fator genético. Existem também alterações físicas, alterações no cérebro, né? Então tem pessoas que já nascem com algumas alterações no cérebro, em questões de volume da massa cerebral, em áreas específicas. A pessoa pode ter ali algum tipo de atrofia, né? Algum tipo
de má formação, e isso também faz com que exista TDAH. Os fatores ambientais interferem muito, então, alcoolismo, tabagismo, uso de drogas. Então, estar envolvido nesse meio onde se faz uso dessas substâncias, isso também vai agir na causa do TDAH, porque todos esses fatores eles vão agir no cérebro e vão fazer com que áreas do cérebro se desestabilizem, se desequilibrem. Então, esses fatores ambientais colaboram muito. Gravidez com parto prematuro, quando a criança nasce com pouco peso, sabe? Ou a criança nasce com pouco peso ou nasce prematura. Aí também existe um potencial de se desenvolver, dessa criança desenvolver o TDAH. E fatores psicossociais. Por exemplo, problemas familiares. Então, se a pessoa vive numa situação familiar onde tem muito estresse, muita briga, onde o clima é tenso, pesado, existe cobrança, existem situações ali que a pessoa se desestabiliza, isso afeta o emocional, isso afeta as funções cerebrais e a partir daí também o TDAH pode se desenvolver. Então, olha só, existe toda essa gama de fatores que podem fazer com que a pessoa desenvolva o déficit de atenção e hiperatividade. Se você foi diagnosticado, se você conhece alguém que foi diagnosticado, existem formas de amenizar, existem formas de suavizar essa questão, essa situação, tá? Claro que é importante você ter um acompanhamento médico, é sempre importante que você tenha, né, todo esse procedimento de cuidados, isso sempre é importante. Mas como algo a agregar, como um elemento a mais que pode te ajudar nesse processo, nós vamos agora então falar das frequências musicais. Eu preciso falar para vocês o seguinte, eu não sou musicoterapeuta, eu sou hipnoterapeuta e neurocientista e eu tenho conhecimento de frequências musicais e física quântica. Então, eu aplico nas minhas terapias as frequências musicais com a ferramenta da hipnoterapia e é assim que eu vou modulando todo o sistema emocional, mental, psicológico da pessoa para ela ir se resolvendo, para ela ir harmonizando as situações problemáticas da vida, certo? E quando nós falamos de hipnose, nós estamos falando em processos onde acessamos o subconsciente, os conteúdos do subconsciente, porque traumas, situações difíceis e complexas, elas também são fatores que contribuem para o TDAH. Quando nós associamos, então, frequências musicais dentro da terapêutica da hipnose, é como se eu estivesse potencializando aquele tratamento para a pessoa se resolver mais facilmente, para a pessoa conseguir se equilibrar de um modo mais rápido, melhor, mais efetivo na vida. Então, existem frequências apropriadas para o TDAH, porque como nós estamos falando de déficit de atenção, a pessoa precisa de atenção, certo? Então, eu preciso de foco para aliviar um pouco essa questão minha de não conseguir prestar atenção, de ter continuidade, de seguir um cronograma, de ler um livro até o fim, de começar algo e seguir, de ter ordem na minha vida, de conseguir me organizar o meu quarto, organizar minha casa, porque a desordem interior, ela simplesmente reflete na desordem exterior. Então, se você vive num caos, seu quarto, sua casa, uma bagunça, coisas empilhadas, roupas pelo chão, se existe esse caos, isso é apenas reflexo do caos que você já vive aí dentro, tá? Sua mente caótica. Por quê? Ela precisa de foco, ela precisa de tempo e precisa do movimento dentro desse foco e desse tempo. E quando nós estamos, então, falando de frequências, existem frequências que promovem isso no cérebro. Existem certas frequências, certos tons musicais em hertz, tá? Então, quando eu falo de frequências, eu estou falando em hertz. Existem hertz que estabilizam os pulsos cerebrais. Existem hertz que organizam a mente e que trazem assim, uma sensação de alívio, de calma. Mas não vai deixar você mole, relaxado, sonolento, preguiçoso. Não. Vai deixar você em estado mental ordenado. Então, você vai ter ordem dentro do seu caos. E quando você tem ordem interna,
você vai ter ordem externa. Existe uma frequência que ela é muito utilizada e ela é muito eficiente para TDAH, que é a frequência de 14 Hz. Essa frequência de 14 Hz ela é bem baixa, tá? Então ela tem uma vibração muito baixa. E é como se fosse um ruído que você ouvisse, esse ruído de 14 Hz. Então, esse ruído você pode ouvi-lo apenas o ruído puro, ou esse ruído ele pode ser agregado a uma música. Então ele fica esse ruído de fundo. Tem a música que vai tocando e você vai ouvindo aquele ruídozinho lá no fundo, esses de 14 Hz, que vai então ajudando a colocar ordem mental, vai ajudando a todo o seu processo ali de foco começar a agir, né? É como se fosse ali aquela vibração, essa frequência, é como se ela fosse ajustando tudo. É como se fosse ali apertando os parafusos, sabe? Apertando os parafusos e vai ajustando essa engrenagem para que tenha mais desse processo de atenção. Então, dependendo da música que você gosta de ouvir, você pode agregar uma faixa dentro da música lá, uma faixa de 14 Hz, que vai ser um ruídozinho que você vai ficar ouvindo do fundo. E quando nós estamos falando de ruído, a gente também pode colocar aqui o ruído branco, tá? O ruído branco ele também ajuda muito no TDAH. O que é o ruído branco? É aquele som que abafa qualquer outro som que possa existir ao seu redor. Então, imagine que você está numa sala cheia de gente, todo mundo falando, né? Aquelas vozes ali perturbando a sua cabeça, você está ouvindo tudo ao mesmo tempo. De repente, você se aproxima de um ventilador, aquele ventilador está lá bem ali perto de você. E o som do ventilador, ele acaba que suprimindo todos os outros sons do ambiente. E você passa a ficar ouvindo só aquele do ventilador. Esse é o ruído branco, tá? Existem sons de ruído branco de vários tipos, de vários tons. Você pode achar aí no YouTube. No YouTube tem vários aqui de 14 Hz, faixas de áudio com 14 Hz. Você pode ouvir esses ruídos brancos aí que vão ajudar muito nessa coisa do foco e da concentração. Então, eles são muito importantes. Música, num sentido geral, música instrumental, como ela já tem ali todo um processo de tranquilizar e de acalmar, ajuda muito no TDAH. Músicas mais calmas, tá? Aquelas músicas que te levam a um estado maior de relaxamento. Músicas clássicas que tenham ali a afinação de 432 Hz vai sim também ajudar muito nesse processo de amenizar TDAH. Então, se houver aí um intercalar dessas frequências, isso seria o ideal. Então, você ouve 432 Hz das músicas mais suaves que você gosta. Você pode ouvir também sons em 8D, sabe? Aqueles que dão uma sensação espacial. Parece que tem músicas tocando aqui ao seu redor, o seu cérebro inteiro, ele se acende, se conecta, porque são várias coisas, vários sons que vão ficar aqui em sua volta, como se você tivesse mesmo essa coisa espacial de sentir que o som está ao seu redor. Também vai trabalhar com o lado da atenção e do foco. Então, são esses sons binaurais em 8D, sons de 14 Hz, faixas de 14 Hz, músicas mais suaves, músicas que podem ser clássicas ou não, mas que tenham ali a frequência afinada de 432 Hz, vão ajudar muito também no TDAH. E aí, como é que você faz? Eu preciso estudar, eu não consigo focar para os estudos. Você coloca essa música de fundo enquanto você estiver estudando, tá? Deixa essas músicas de fundo. Pode ser a música, pode ser a frequência de 14 Hz, você escolhe. Deixa ela de fundo, deixa no volume bem baixinho a princípio, até que você vá se acostumando com o som, e aí você vai poder aumentar aos poucos, gradativamente, tá? Então começa com um som bem baixinho e vai lá estudando, vai lendo seu livro, vai fazendo aquilo que você precisa fazer do começo ao meio até o fim, ok? Então isso vai ajudar você a manter o foco naquilo que você está ali tentando realizar. Você é que vai decidir o que para você funciona, tá? Frequência de 432 Hz, frequência de 14 Hz em faixa, pode ser uma faixa única, ou você pode deixar essa faixa dentro de uma música, ou você pode simplesmente baixar aí, né, os áudios que existem aí no YouTube e fica ouvindo.
porque esse som, inclusive do ruído branco, vai ajudar você nessa parte de você ter mais foco, tá? Então, usar isso intercaladamente. Um dia eu ouço, por exemplo, 432 Hz, aí no outro dia eu coloco um ruído branco, aí no outro dia eu coloco essa faixa de 14 Hz. Vai intercalando de forma que você vá sentindo, tá? É importante que você sinta o processo, do começo ao fim. Que você sinta que as coisas começam a funcionar. Isso vai trazer para você ordem interna e vai refletir na sua ordem externa, né? Na forma que você vai estar realizando suas tarefas e levando o seu dia a dia, né? De uma maneira mais ordeira, de uma maneira mais séria, no sentido de você conseguir finalizar as coisas. Isso vai trazer para você maior satisfação, mais bem-estar, você não vai ficar mais tão frustrado de começar as coisas e não ir até o fim, porque você precisa deste foco. E essas frequências trabalham aí no teu cérebro, essas áreas, principalmente a área do córtex pré-frontal, que é onde está localizada ali essa função de fazer, realizar, planejar, organizar. Então, todo o seu lobo frontal, córtex pré-frontal, vai estar sendo trabalhado com estas frequências. Então, vai fazendo isso um dia após o outro, alternando essas frequências e percebendo os resultados, ok? Para o TDAH é o que nós temos em termos de frequência. Se você quiser saber mais a respeito, tem um curso onde eu falo sobre tudo isso, que é o curso Sonoramente, para você aprender sobre as frequências, o que melhor vai estar agindo no seu cérebro, como é que o nosso cérebro responde às frequências musicais. Tudo isso está lá nesse meu curso, que é o Sonoramente. E se você quiser experimentar o processo terapêutico de vivenciar com a hipnoterapia, que traz resultados muito mais rápidos, todo esse movimento em você, de você se tornar mais concentrado, de você conseguir se organizar melhor, de você conseguir ficar mais encaixado nesse processo de linha de tempo, é com a minha terapia, que é a Jornada da Alma. A Jornada da Alma é a terapia onde eu uso a hipnose, frequências musicais, programação neurolinguística, e aí nós vamos alinhando você dentro do seu melhor possível. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você acha, se você tem alguma dúvida, e aí a gente vai conversando sobre tudo isso, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê.